Bom, estamos de volta e agora para concluirmos o nosso resumo geral do primeiro bimestre, falando agora sobre o valor numérico de uma expressão algébrica, né? E o primeiro detalhe que eu quero chamar a atenção é para a ordem de resolução. Numa expressão, nós primeiro fazemos radiciação ou potenciação. Primeiro, radiciação ou potenciação, né? Tanto faz qual das duas, mas elas têm, né, essas duas operações têm prioridade em relação às outras, que são multiplicação e divisão, e por último, soma, subtração. Então, sempre nessa ordem. E também temos uma preferência em relação aos sinais. Em relação aos sinais, nós temos essa preferência aqui, ó. Primeiro, parêntese, depois, colchete, e por último, as chaves. Parênteses, colchetes e por último, chaves. Nós vamos fazer um exemplo para nós relembrarmos essa parte da matéria, embora nesse exemplo a gente não vá usar nem colchete nem chave, só os parênteses, mas se houvesse colchete, por exemplo, eles ficariam em segundo plano, primeiro os parênteses. Mas o exemplo que nós temos é esse aqui, ó. É dada essa expressão aqui, 8x menos, entre parênteses, 3x menos raiz de 4 vezes 8, sendo que o x vale 3. O nosso x é igual a 3. Então, simplesmente, nós vamos substituir o x por 3. Aqui, ó, é 8 vezes x, né? 8x é 8 vezes x, então é 8 vezes 3, menos 3 vezes 3, menos raiz quadrada de 4, 2 vezes 8. Então a gente apenas substituiu x por 3 nessa primeira etapa. E agora, nós temos aqui 8 vezes 3 fora do parêntese, que nada impede da gente fazer essa operação, que a gente não pode misturar essa operação com essa. Enfim, a gente tem que seguir aqui de tal forma que o parêntese seja resolvido, primeiramente. Dentro dos parênteses, 3 vezes 3, 9, menos 2 vezes 8. O que a gente não pode fazer era menos 2 vezes 8 primeiro, porque tem que respeitar os parênteses. Então, 24 menos 9 menos 2, 7, vezes 8. Não posso agora fazer 7 vezes 8, porque eu ainda não eliminei os parênteses. Ainda tem esse sinal de menos aqui, e toda vez que aparece antes dos parênteses, ou das colchetes ou das chaves, ele me pede o oposto do que está dentro. Então, aqui dentro eu tenho mais 7, né? Eu tenho 7 positivo. O oposto é menos 7 vezes 8. Então, eu vou ficar com 24 menos 56. Porque agora eu estou fazendo essa operação aqui, ó. Eu tenho uma subtração e aqui uma multiplicação. Faço primeiro a multiplicação. Então,
Então 7 vezes 8, 56. Só que menos vezes mais, pela regra de sinais, eu tenho que ter menos, né? Menos vezes mais me dá menos. Ou seja, multiplicação de sinais diferentes dá menos. 24 menos 56. Eu faço a conta 56 menos 24 e dou o sinal do maior número, que é o 56. Então já sei que a minha resposta vai dar negativa. 6 menos 4, 2. 5 menos 2, 3. Então menos 32. Então aqui recapitulamos expressões, valor numérico de expressões algébricas. Agora vamos à equação linear do primeiro grau. Equação linear do primeiro grau. É a nossa quinta parte aqui de todo esse resumo, né? A equação do primeiro grau, ela é da forma, né? Ela é da forma ax mais b, em que o a representa um número qualquer e b também. Então nós temos um número vezes o x mais um outro número qualquer. Isso é uma equação do primeiro grau, né? Logicamente igual a zero. Por exemplo, eu poderia dizer que o a é 3, então ficaria 3x. E o b é 2, 3x mais 2 igual a zero, né? Isso aqui é um modelo do que é uma equação do primeiro grau. Por que ela é chamada de primeiro grau? Ora, porque o expoente do x é 1. Não é 2, não é 3, não é 4. É 1, então é do primeiro grau. Se ali tivéssemos um expoente 2, seria do segundo grau. E seguindo com o conteúdo, observamos que a gente pode representar isso num plano cartesiano, um plano de coordenadas cartesianas, né? Aqui no resumo é citado que isso foi criado em 1637. O plano cartesiano já está ficando bastante velho. A equação de primeiro grau é representada no plano cartesiano por uma reta. Não se pode esquecer desse detalhe. Equação do primeiro grau gera uma reta. A equação do segundo grau vai gerar uma outra figura. Vai ter uma outra representação. Mas a de primeiro grau, ela gera uma reta. E nós vamos fazer um exemplo, pegando, né, a equação x mais 2 igual a zero. Né, que a gente pode dizer então que f de x é igual a x mais 2. Né, nós vamos fazer uma função em relação a x. Então é f de x, uma função baseada no x. É igual a x mais 2. E a gente vai ver como é que a gente constrói o gráfico, né, no plano cartesiano. Nós queremos fazer essa reta, aparecer uma reta baseada nessa equação do primeiro grau, x mais 2, né, igual a zero, que a gente colocou na forma de função. A gente quer fazer aparecer aqui uma reta. Então a gente pega essa função e atribui valores. Eu posso escolher valores para x e outros valores para o f de x. Lembrando que o f de x é a equação, x mais 2. Então, por exemplo, se eu escolho menos 2 para o x, quanto que eu vou ter no f de x? Quanto eu terei no f de x? Simples. No f de x eu vou ter menos 2 mais 2. Eu vou ter 0.
né? Eu coloco menos 2 no lugar do x. Ó, fica menos 2 mais 2, que me dá 0. Se eu escolho o valor menos 1 para o x, se eu escolho o valor menos 1 para o x, eu vou ficar com menos 1 mais 2. Né? Menos 1 mais 2, que vai me dar 1. Se eu escolho 0 para o x, eu vou ficar com 0 mais 2. 2. 1. Se eu escolho 1 para o x, eu vou ficar com 1 mais 2, que vai me dar 3. Se eu escolho 2 para o x, vou ficar com 2 mais 2, 4. Lembrando que não precisava escolher tantos pontos. Escolhi 5 valores para x, para formar par, né, os pares e marcar os pontos. Mas eu poderia ter escolhido apenas 3. Já dava para traçar a reta com tranquilidade. Mas vamos lá. Quando o meu x é menos 2, né? Menos 1, menos 2. Aqui está o x e aqui o y. Abscissa e ordenada. Menos 2, o y, né? Que é o f de x. O f de x nada mais é do que o nosso y. É 0. Então, se eu juntar 0 com menos 2, o ponto vai dar exatamente no menos 2. 0 com menos 2. Menos 1 com 1. Então, vem aqui no y e junto, ó. Formei mais um ponto. Menos 1 com 1. Agora, o ponto 0, 2. 0 do x com 2 do y. Vai dar em cima do número 2. Em cima do 2 do y. 1 com 3. Então eu tenho aqui 1 e aqui o 3. Juntando, tenho este ponto. 2 com 4. 2 e 4. Tenho este ponto. Juntando, ligando, melhor dizendo, os pontos, eu formo a reta. Que reta é essa? É a reta f de x igual a x mais 2. X mais 2. Então a equação do primeiro grau gera sempre uma reta. E continuando com a nossa matéria, vamos para a última etapa deste grande resumo, que é a parte de probabilidade, né? E a gente pergunta, o que é probabilidade? É o número de resultados favoráveis dividido pelo número total de resultados possíveis, né? Favorável, aquilo que eu quero que aconteça. Por exemplo, eu tenho um baú com bolas numeradas de 1 a 10. Eu quero tirar a bola número 5. Tirar a bola número 5 é o meu caso favorável. Tirar um número diferente não é caso favorável. Se a proposta é tirar a bola 5, caso favorável é um só, a bola 5. E qual é o total de casos possíveis? 10, porque eu tenho 10 bolas neste baú. Daí a gente estudou também sobre princípio multiplicativo, né? Por exemplo, eu lanço 3 moedas e eu quero saber o total de possibilidades. Para a primeira moeda eu tenho 2 possibilidades, cara ou coroa. Para a segunda também, para a terceira também. Então eu multiplico todas essas possibilidades, né? 2 vezes 2 vezes 2, que vai me dar 8. Né? Então, pelo princípio multiplicativo da contagem, né? O total de eventos que eu tenho
é 8. E o que é o espaço amostral? O espaço amostral acaba sendo a mesma coisa que o total de resultados possíveis, todo o nosso universo. No baú com 10 bolas, nosso universo é 10. Isso é o nosso espaço amostral. E para encerrar, nós temos a soma de eventos, quando eles são mutuamente exclusivos, eu faço a união de eventos somando um evento com o outro. E o que é ser mutuamente exclusivos? Conforme já vimos, são eventos que um não interfere no outro. Por exemplo, eu lanço uma moeda e lanço um dado. O resultado que vai dar na moeda não interfere em nada no resultado que vai dar no dado. São exclusivos, são independentes. Então, a gente viu que P de A união com B, P de A união B é igual a P de A mais P de B. A gente soma os eventos. Mas aqui vale uma observação. Quando a gente tem um evento em que um objeto é contado 2 vezes, a gente tem que subtrair algo dessa contagem, para não ter contado 2 vezes o mesmo objeto. Como assim? Relembrando que nós fizemos um exercício, uma atividade sobre cartas de baralho. E foi perguntado sobre probabilidade de tirar um rei de copas ou tirar uma carta de copas. Tirar um rei, perdão, ou uma carta de copas. Tirar um rei ou uma carta de copas. Só que existe um rei que é de copas. Então é como se a gente estivesse contando 2 vezes. Ele tanto é rei quanto ele é copas. Então tem que subtrair. Então quando acontece isso, a gente acaba tendo que fazer assim, dizer que P de A união P de B vai ser P de A mais P de B menos P de A interseção com B. Interseção dá aquela ideia do que tem um conjunto e não tem um outro. Como nas cartas. O rei, tanto era rei quanto era a carta de copas. Então ele está num conjunto e no outro. Então tem que subtrair a interseção. Então, vocês podem acrescentar isso daqui ao resumo de vocês, colocando que isso aqui é quando há elemento de interseção. Ou seja, quando algo aparece tanto num conjunto quanto no outro. Por exemplo, lançar um dado e tirar um número ímpar ou tirar o número 3. Para você não contar o 3 2 vezes, porque o 3 vai ser pedido, porque foi pedido diretamente o número 3 e porque ele também é ímpar. Para ele não ser contado 2 vezes, você vai ter que subtrair. Por exemplo, lancei o dado. Eu vou ter o evento ser número ímpar. Eu tenho 3 números ímpares de 6. Ser o número 3, 1/6. Mas eu vou ter que subtrair 1/6.
que é a interseção, que refere-se ao número 3. Para ele não ser contado duas vezes, a gente faz a subtração dele. E assim encerramos o nosso resumo, né? Mais uma vez eu digo, não deixe de procurar ter em mãos, junto ao nosso colégio, a administração do nosso colégio, né? Não deixem de ter em mãos este resumo. Até o nosso próximo vídeo.